Bem-vindos à nossa videoaula, é a segunda parte e vamos dar continuidade a ela. E são dois movimentos combinados. O lançamento oblíquo é a combinação de dois movimentos que nós já estudamos. Quais são esses dois movimentos? Ele é a combinação de um movimento na horizontal e um movimento na vertical. O resultado desta combinação é o que dá o movimento oblíquo. O movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Nós já estudamos isso. E a equação que rege o movimento retilíneo uniforme é essa daqui. S igual a S0 mais V vezes T. E na vertical, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, que nós também já estudamos. Com uma característica particular, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. E as equações que regem são essas duas aqui. Aqui estão 4, só para a gente fazer o paralelo com o movimento retilíneo uniformemente variado. Que é S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E V igual a V0 mais A vezes T. A única diferença aqui, que agora a gente passa, como a gente tem o movimento é na vertical, a gente passa a chamar o S de H, ou de altura. O S0 passa a ser H0, V0 é V0 e a aceleração passa a ser G. Mas aqui apareceu menos G. É só por uma questão de convenção. Vamos lembrar das convenções. Positivo para a direita, positivo para cima, negativo para baixo, negativo para a esquerda. Como a gravidade está sempre apontada para baixo, ela aparece aqui como negativa. Então é por isso que é V igual a V0 menos G vezes T. E a gente sempre lança as coisas, normalmente a gente lança as coisas para cima. Então a gente tem aqui apontado a velocidade para cima, por isso que velocidade é positiva e gravidade é negativa, a questão de convenção. Então vamos aqui desenhando a nossa trajetória mais uma vez. Essa é a trajetória do lançamento oblíquo. E a gente tem aqui ao longo do eixo X, esta forma como você vai vendo aqui. Você viu que cada pontinho foi aparecendo em espaços iguais. A cada intervalo de tempo, esses pontinhos andam na horizontal, eles andam sempre à mesma distância. Este é o movimento retilíneo uniforme, ou seja, S igual a S0 mais V0x, né, velocidade inicial no eixo X, vezes T. Olhando agora para a parte da vertical. Na vertical, você vai vendo que a cada intervalo de tempo, este espaçamento, essa distância que ele percorre na vertical é cada vez maior. Esta é a característica do movimento retilíneo uniformemente variado, que tem as suas equações descritas aqui. H igual a H0 mais V0 no eixo Y vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. E Vy, que é a velocidade num momento qualquer, é igual a V0t, V0y menos G vezes T. Essas são as equações do movimento na vertical. E o movimento, então, oblíquo é a composição do movimento na horizontal e do movimento na vertical. O que mais que a gente tem ainda? Temos aqui o nosso eixo X, o nosso eixo Y, esta é a nossa trajetória. Em cada momento dessa trajetória existe sempre duas coordenadas. Para eu poder dizer onde o ponto está, onde o corpo está, eu preciso dizer qual é a posição dele na horizontal, ou seja, no eixo X, e qual é a posição dele na vertical, ou seja, no eixo Y. Sem dizer essas duas informações, eu não consigo dizer onde o nosso objeto está. Por exemplo, aqui ele está no ponto 0, 0. Aqui ele está no ponto 8, 15, uns quebrados, 15, 16. Então, cada momento ele tem duas coordenadas para dizer onde está a posição. E também, em cada momento, ele possui uma velocidade. A velocidade vai variando, né, no eixo Y e ela vai se mantendo constante no eixo X. Mas como ela vai variando no eixo Y, então a velocidade resultante também vai variando a cada momento. Então, em cada momento, esta velocidade possui duas componentes. No eixo X, ela é sempre constante, ela é igual a V0, que foi a velocidade no momento inicial que ela foi lançada.
E no eixo y, ela é igual à velocidade inicial que ela foi lançada no eixo y menos gt. Então, esta daqui vai variando sempre. Ela começa mais alta, vai diminuindo, 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 diminuindo. No ponto mais alto ela chega a zero. E depois ela começa a ficar negativa e ela traz o corpo de volta à Terra. Então aqui, do mesmo jeito que a gente decompôs forças e decompôs nas componentes x e y, a gente também tem aqui as componentes da velocidade no eixo x e no eixo y. E aqui a gente tem a resultante v e o ângulo θ. Quais são aqui? A Vx é uma componente do movimento retilíneo uniforme, ela é constante e ela sempre V cosseno de θ. Vy participa de um movimento retilíneo uniformemente variado, ela é igual a V0y, que é a velocidade no instante inicial, menos g vezes t, que é igual a V seno de θ. Então essa é a componente num instante qualquer, é V seno de θ, e no eixo x, V cosseno de θ. O que mais que a gente tem? A gente tem que esse ângulo aqui que o objeto está descrevendo é sempre o cateto oposto, este tamanho, que é Vy, dividido por cateto adjacente, que é Vx. Cosseno de θ é cateto oposto, cateto adjacente, Vx sobre hipotenusa, e seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, Vy sobre V. Então, essas aqui são todas as informações que eu preciso saber para poder identificar e saber qual é a minha velocidade ou o meu ângulo θ em cada momento. Sabendo Vx e Vy, eu sei dizer quanto é V e quanto é o ângulo θ. Aqui eu olho observando, existem duas formas de eu chegar neste ponto aqui, nesse 60. Eu posso fazer uma trajetória jogando o meu objeto, jogando a minha bola mais para cima, ou eu posso fazer isso também jogando num ângulo bem menor. Desta forma eu chego aqui nesse ponto mais rápido, mas eu também não consigo desviar de algum objeto que esteja aqui no meio. Aqui eu chego, por esta outra trajetória, eu chego num ângulo mais alto, eu passo por uma altura mais alta, então eu consigo desviar de um muro ou de qualquer objeto, chego aqui no mesmo ponto, demora mais tempo, aqui vai demorar mais para subir, vai demorar mais para descer, então este caminho aqui é mais longo do que este caminho aqui. Este caminho demora mais, este caminho demora menos. E o que é interessante entre esses dois caminhos é que se este ângulo aqui é alfa, este outro ângulo aqui é 90 menos alfa. Então todos os ângulos têm que ir somando. Então se eu jogar com 30 ou com 60, eu vou chegar no mesmo lugar. Se eu jogar com 10 e 80, eu vou chegar no mesmo lugar. Eu sempre chego na mesma posição final, eu tenho sempre o mesmo alcance, eu tenho alturas máximas bem diferentes, eu tenho tempos de percurso bem diferentes. Aqui a gente pode fazer uma brincadeira com um pouco de matemática e números. Então, tangente de 90 menos alfa, que é este ângulo de lançamento aqui, é igual ao Vx, ou Vy sobre o Vx, que eu vou chamar de V1 sobre V2. Eu tenho que tangente de alfa é seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Eu tenho que tangente de alfa, seno de alfa é igual a cosseno de 90 menos alfa. Cosseno de alfa é seno de 90 menos alfa. Tangente de alfa, então, é 1 dividido pela tangente de 90 menos alfa. E tangente de alfa é igual a V2 dividido por V1. Por que a gente fez essa brincadeira? Porque se eu jogar com V1 aqui com 10 e com 30, é a mesma coisa que eu jogar com 30 e com 10. Eu chego no mesmo lugar. Então, se eu inverter V1 com V2, eu chego aqui no mesmo lugar. Só que nesta trajetória demora menos, nesta trajetória demora mais. Nesta trajetória eu vou num ponto mais alto, nesta trajetória eu vou num ponto mais baixo. Mas eu chego no mesmo alcance.
E o módulo da velocidade é o mesmo nos dois casos, porque ele é v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado, tanto faz se eu inverter v2 ao quadrado com v1 ao quadrado, o módulo da velocidade v vai ser sempre a raiz quadrada de v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado, nosso velho amigo Pitágoras aqui nos ajudando com a física.